Esse vídeo eu vou te mostrar um mapa mental completo de tudo que você precisa saber sobre a IN 1888. Para você que investe em criptoativos, saiba que você está sujeito a essa normativa da Receita Federal. Então aqui você vai saber o que é a IN 188, quando você precisa fazer ela, o que você tem que fazer e como você entrega essa declaração para a Receita. A gente vai falar também sobre as multas que você está sujeito caso você realize essa declaração em atraso. Bom, se você já sabe o que é a declaração, como fazer e quer apenas saber como de fato entregar essa declaração lá no ECAC, lá no programa da Receita Federal, daí eu fiz um outro vídeo já direto lá, indo para o ECAC, entregando a declaração com o relatório que a nossa plataforma fornece. A gente fornece tanto o relatório para você fazer a declaração de forma manual, ou o arquivo .txt pronto para você só carregar lá no programa da Receita. E daí esse vídeo, ele está aqui no card, aqui na descrição também. Mas para você que quer saber mais informações da IN 188, fica aqui comigo. Meu nome é Leandro Orsi, eu sou um dos cofundadores aqui da nossa plataforma para ajudar você, investidor de criptomoedas, a controlar os lucros, né, apurar o seu preço médio de compra, a valorização das suas criptos e auxiliar você nessa parte de declarações junto com a Receita Federal Brasileira. Bom, a IN 188 é uma das formas que a Receita tem para saber que você opera criptoativos. Saiba que se você possui conta em uma exchange brasileira, ela reporta as transações que você realizar para a Receita Federal. E quem obriga as exchanges brasileiras a reportarem as suas transações é a IN 188. Portanto, exchanges brasileiras, a obrigação de reportar as suas transações é dela. Então, exchange brasileira, se você só opera exchange brasileira, você não tem que se preocupar com a IN 188. Por quê? Porque a obrigação de reportar as suas transações é da própria exchange. Então aqui fica um alerta para quem não sabia. Quando você abre uma conta numa exchange brasileira, você faz o KYC, né, onde você passa ali as informações, seus documentos, saiba que essa exchange está informando a Receita as operações que você realiza. Então se chegar lá na sua declaração anual, você não informar nada a respeito de criptoativos, você tem risco de ser notificado e precisar regularizar a sua declaração anual de imposto de renda. Portanto, você não precisa se preocupar com a IN 188 nesse caso, mas você tem que estar atento à sua declaração anual de IR. Lembrando que a nossa plataforma tem o relatório da declaração anual. Fora essas exchanges brasileiras, você também consegue operar em exchanges internacionais ou P2P, que é de pessoa para pessoa. Nesse caso dessas transações, a obrigação de reportar essas transações ela é sua. Porém, essa obrigação ela não é todos os meses. Você só vai precisar fazer a IN 188, que é declarar essas transações, apenas quando você ultrapassar o limite de isenção. E qual é esse limite de isenção? É R$30 mil em volume financeiro de transações em exchanges internacionais ou P2P dentro do mesmo mês. Então aqui eu quero dar alguns exemplos e ressaltar algumas confusões que as pessoas fazem. Primeiro, muita gente confunde o limite do GCAP, né, do pagamento de imposto, com o da IN 188. O GCAP é quando você vende criptomoedas acima de R$35 mil dentro do mesmo mês. No caso ali, permutas, as criptos que saíram da sua carteira, você soma o volume financeiro de vendas. No caso aqui da IN 188, não é R$35 mil, é R$30 mil e é em volume financeiro de transações. Então eu vou dar um exemplo. Você comprou R$20 mil em criptomoedas em uma exchange no exterior, você foi lá, comprou R$20 mil e depois você transferiu essas criptos. Então você movimentou R$40 mil, você fez uma compra de R$20 mil e depois você fez uma transferência no valor de R$20 mil de movimentação. Então você, nesse exemplo, você já movimentou um volume de R$40 mil, que é acima de 30 mil, e portanto você já precisaria fazer essa declaração acessória IN 188. Qual é o prazo para você fazer essa declaração? O prazo para você fazer essa declaração é até o último dia útil do mês subsequente. Aqui vale um detalhe, já teve cliente nosso que entregou a declaração no último dia do mês, porém não era o último dia útil. E nesse caso, o recibo de entrega desse cliente já saiu como entrega em atraso. E daí a gente orientou ele lá a gerar a multa de atraso, que também não é uma multa alta, a gente vai falar aqui
nesse vídeo. Quando você entrega a declaração em atraso, qual é a multa? É um valorzinho baixo, mas você tem que ir lá e gerar uma DARF, beleza? A gente vai falar sobre isso. Então atente-se até o último dia útil do mês subsequente. Senão você vai fazer a declaração, vai informar ali o mês de referência da declaração, vai fazer a declaração, vai informar que está em atraso, mas você vai prosseguir normalmente, só vai gerar lá a DARF do pagamento em atraso. Agora, o que você vai declarar e como você vai entregar essa declaração? Bom, você vai informar apenas as transações em exchanges internacionais e P2P. As transações dentro daquele mês que você fez em exchanges brasileiras, você não se preocupe em reportar porque a exchange brasileira já vai estar fazendo isso, tá? Então apenas as exchanges internacionais e P2P dentro daquele mês que você passou do limite de isenção. E como você vai declarar? Você vai declarar através do portal do ECAC. Lá dentro da nossa plataforma, a gente tem um link lá para você acessar o ECAC e poder realizar essa declaração. E daí lá dentro do ECAC existem duas formas de você entregar essa declaração. Lembrando que o vídeo realmente, como você entra lá no ECAC e faz a declaração, ele está aqui no card, na descrição, eu deixei em um outro vídeo separado. Mas em resumo, você tem duas formas de entregar essa declaração. A primeira é preenchimento manual, tá? Conforme o manual de orientação dos layouts, então você tem que saber lá diferenciar. Para cada tipo de operação tem um código, então compra usando reais, venda recebendo em reais, são códigos separados, permuta, quando você compra Bitcoin com Ethereum ou quando você compra uma cripto utilizando uma stablecoin, tudo isso é uma permuta e elas possuem um código diferenciado. Transferências também possuem dois tipos de códigos ali para você declarar, então você tem que ler realmente esse manual para fazer essa declaração. Caso você não queira ter que aprender e digitar operação por operação, caso você seja um trader que faz várias operações, a nossa plataforma fornece para você um arquivo no formato exigido pela Receita em .txt. Então a nossa Receita ela gera automaticamente ali dois tipos de relatórios que você tem que entregar naquele mês que você passou do limite de isenção. É o relatório das transações com o uso de exchanges e o relatório das transações sem uso de exchange, no caso as operações P2P. Então você vai importar suas transações lá para a nossa plataforma, vai organizar. Uma vez que você verificou as importações, viu que está tudo certo, você ultrapassou um limite de isenção em algum mês ali que você tem que declarar, a nossa plataforma vai fornecer esses dois tipos de relatórios, para você que quer preencher manualmente ou para você que quer entregar já um arquivo pronto ali, o .txt. Alguns pontos de destaque aqui sobre a IN 188. Primeiro, ela é uma declaração acessória e ela não envolve pagamento de imposto. Ela tem apenas o pagamento de multa ali de entrega por atraso. Portanto, ela é apenas um report realmente das declarações que você fez, essas declarações que a Receita não consegue ter acesso. Não é todo mês, é só quando você ultrapassar o limite de isenção. Então, lembrando novamente, se você opera apenas em exchanges brasileiras, se preocupa apenas com a declaração anual e o GCAP, caso você tenha algum imposto para pagar. E mesmo operando em exchange internacional, se você movimenta poucos valores, você não tem que se preocupar com a IN 188, né? Movimentando até 30 mil reais por mês. Vamos falar agora das multas aqui da IN 188. Bom, para você pagar a multa, você tem que primeiro gerar a DARF lá através do Cicalc Web, né? O Cicalc, você vai gerar uma DARF com código 5720. É um código específico para pagamento de atraso da IN 1888, beleza? E qual é o valor dessa DARF que você vai gerar? Isso vai depender da situação do porquê você está fazendo essa declaração em atraso. Então você pode estar sendo motivado quando a Receita vai notificar você para entregar essa declaração. Você pode ser notificado por informação omitida é quando você não declarou, ou inexata, ou incorreta, ou incompleta. Em uma dessas situações você pode ser notificado para fazer a declaração, e daí nesse caso você vai pagar a multa, né? São R$100 por declaração em atraso, mais 1,5% sobre o valor total movimentado. Então aqui é um destaque para cuidado se você for um trader, porque mesmo que você tenha pouco valor em uma exchange internacional, por exemplo, você tem lá 20 mil reais, mas você fica fazendo trade, então você movimenta 20 mil, depois mais 20 mil, mais 20 mil, chega no final do mês, cada movimentação que eu digo é um trade, então você comprar, vender, cada movimentação dessa é um volume financeiro. Chega no final do mês ali, você movimentou 100 mil reais dentro daquele mês,
a multa é de 1,5 sobre o valor total movimentado. 1,5% de 100 mil são R$ 1.500, então já começa a ser uma multa um pouco bem relevante, né? E a outra situação de multa é quando você está entregando a declaração em atraso, mas você realmente está fazendo por conta própria. Então é uma multa, é um valor bem baixo realmente, tá? São R$ 50 por declaração em atraso. Tá? Essa multa não é cumulativa, mas para cada mês que você entregar em atraso, você paga esses R$ 50. Você tem 50% de desconto. Então, por exemplo, eu ultrapassei o limite este mês, eu tenho que fazer a declaração até o final, o último dia útil do mês subsequente. Se eu não fizer essa declaração até lá, a hora que eu mando a declaração, ela vai aparecer ali no recibo que foi entregue em atraso, e daí você dá o ok lá, manda, vai no Sicalc, gera a DARF 5720 e faz o pagamento, guarda o recibo, que se futuramente você precisar comprovar alguma coisa, você já pagou a multa. O vídeo ficou bem detalhado, espero que a gente tenha tirado todas as dúvidas sobre a IN 188, lembrando que tem um outro vídeo sobre como realmente enviar a declaração. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda lá no nosso chat de suporte. Não deixa de dar um like aqui no vídeo se ele te ajudou, ou faz um comentário, isso vai ajudar a esse vídeo divulgar, o YouTube divulgar e chegar para mais pessoas. Então segue aqui o canal, abre a sua conta aqui na nossa plataforma se você ainda não tem e controle aí seus criptoativos. Um abraço, valeu!